Depois de 6 temporadas ficando de fora dos playoffs, o Lakers voltou com tudo nessa temporada. Liderou a Conferência Oeste e pela primeira vez em 10 anos volta a jogar as finais da NBA. Mas hoje a gente não tá aqui para falar da campanha do Lakers nessa temporada. A gente tá aqui para falar sobre o que o Lakers fez nos últimos 6 anos para construir um super time em 2020. Mas antes do vídeo começar, a gente tem que falar da nossa campanha de apoiadores da NBA da Depressão. A partir de R$3 por mês, você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, pode participar das nossas lives no Instagram, participar de vídeos aqui no YouTube e vai participar de sorteios e bolões exclusivos também. Mas vamos pro vídeo. Pra gente falar da temporada de 2013 e 2014, é importante voltar para abril de 2013, quando o Lakers estava ali numa temporada seguinte, daquele Big Four, Big Five, que fracassou totalmente na temporada de 2012, né? O Lakers estava ali numa situação muito complicada na temporada regular, porque precisaria ganhar praticamente todos os seus jogos para conseguir chegar nos playoffs. E acabou acontecendo. Mesmo tendo o Steve Nash com quase 40 anos, mesmo tendo o Paul Gasol longe do seu auge, e o Dwight Howard ali que estava numa crise interna em Los Angeles absurda, o time tinha um Kobe Bryant. Kobe Bryant joga 48 minutos por jogo nos últimos 10 ou 11 jogos na temporada, e o Lakers consegue vencer 8 das últimas 9 partidas. Assim, vai para os playoffs. Só que o buraco é mais embaixo. E por que eu tô falando disso? Porque na antepenúltima partida dessa temporada, quando o Lakers já vencia o Warriors em Los Angeles, o Kobe Bryant se machuca. E essa lesão deixa o Kobe Bryant fora das quadras durante 6 meses. Ou seja, afeta a temporada de 2013 e 2014. O Kobe Bryant foi muito bem, levou o Lakers para os playoffs, mas o preço acabou sendo caro demais, né? O Lakers vai para os playoffs e toma um 4-0 com a autoridade do San Antonio Spurs, que vence muito bem em todas as partidas. É aquele mesmo Spurs que no futuro vem a perder para o Miami Heat na final da NBA, né? Com aquela bola do Ray Allen no jogo 6 e tudo mais. Na Free Agency 2013, o Dwight Howard decide para o Houston Rockets. O Lakers entraria na temporada de 2013 e 2014 com sérios problemas, né? O Steve Nash ainda estava lá, bem envelhecido, sem Kobe Bryant, e o time era muito fraco mesmo, né? A expectativa era totalmente baixa para o Los Angeles Lakers. Só para você ter uma noção da fraqueza desse time, de quão fraco o time era, os jogadores que mais entraram em quadra pelo Lakers em 2013 e 2014 foram o Wesley Johnson, o George Mix, o Jordan Hill, o Robert Sark e o Nick Young. O sexto que mais entrou foi o Paul Gasol. E para melhorar ainda mais a situação, o jogador que foi draftado pelo Lakers naquela temporada foi o Ryan Kelly. Aí é foda. O Kobe volta a entrar em quadra durante a temporada. Volta. Em dezembro. Ele joga 6 partidas e se machuca de novo. O Lakers termina a temporada com 27 vitórias e 55 derrotas, ficando na 14ª colocação do Oeste. Essa temporada foi a que o Lakers teve mais derrotas na história da franquia até então. Não foi a pior campanha, porque quando o time era de Minneapolis, tinha feito uma campanha ainda pior, em porcentagem de vitórias. Mas em número de derrotas, foi a pior campanha da história do Lakers. Em 2014, o Lakers vai pro draft e seleciona o Julius Randle, o que era um grande jogador, tinha potencial, era um prospecto interessante ali. Foi na segunda posição do draft, se eu não me engano. Mas o Julius Randle se machuca no primeiro jogo da temporada e perde todo o resto da temporada. Pra você ver como esse time do Lakers tinha uma mística por trás, né? E também selecionou o Jordan Clarkson nesse draft. O time chega pra Free Agency com expectativas muito altas, né? Porque tinha o Carmelo Anthony, que vinha de boas temporadas no New York Knicks. O Carmelo Anthony começa a entrar em declínio na temporada seguinte a essa. E também tinha o LeBron James disponível. O LeBron James saindo do Miami. E o que acontece? O Carmelo Anthony decide ficar em Nova York e o Carmelo Anthony vai para Cleveland. E o Lakers fica de mãos abanando. Além de não ter conseguido atrair um grande jogador nessa free agency, o Lakers acabou perdendo também o Paul Gasol, que foi pro Chicago Bulls. Você imagina que a situação não vai melhorar a partir daí, né? Você tenta entrar na free agency, não consegue fazer nada. Você tem um Kobe Bryant já machucado ali, encerramento de carreira, voltando de lesão. Você perde o Paul Gasol. E aí eu vou te mostrar qual foi o time base titular do Lakers nessa temporada. E olha que timaça. Jeremy Lin, Kobe Bryant, Wesley Johnson, Carlos Boozer e Jordan Hill. Esse era o time base do Lakers. O Lakers começa a temporada perdendo 9 dos 10 primeiros jogos nesse ano. 9 dos 10 primeiros. Esse foi o pior início de temporada da história do Los Angeles Lakers. O Kobe volta a se machucar ainda em meados de janeiro e o time encerra a temporada com 21 derrotas e 21 vitórias. Que quem dera fosse 21 derrotas. 21 vitórias e 61 derrotas. A primeira vez na história da NBA que o Lakers encerrou
a temporada da NBA com mais de 60 derrotas. Só para você ter uma noção de como realmente esse espaço de tempo que a gente está contando aqui é uma parte muito atípica da história do Lakers, né? Em 2015 e 2016 começa uma certa esperança de reconstrução maior no Lakers, né? Passado o baque de perder o Dwight Howard, daquele Big Five que não funcionou, já começa a se pensar em um possível substituto para o Kobe Bryant, que a aposentadoria dele está cada vez mais próxima, devido às lesões, devido à idade. Passa o baque também de uma free agency fracassada, que com certeza mexe com a autoestima do torcedor, mexe com a autoestima do time. Enfim, o Lakers entra no draft com a segunda escolha, seleciona o D'Angelo Russell, que era um jogador que tinha tudo para ser um puta armador, né? Nesse draft também o Lakers seleciona o Larry Nance Jr. O time se livra de grande parte dos jogadores catadões que tinha ali na temporada passada, né? O Jeremy Lin, o Ed Davis, o Wesley Johnson, o Wayne Ellington, Jordan Hill, Ronnie Price e Carlos Boozer. Foi um pacotão, foi uma barca mesmo que o Los Angeles mandou pra casa do... né? Leva para Los Angeles o Brandon Bass, o Lou Williams, que tinha sido sexto homem na temporada anterior em Filadélfia, e o Metal World Peace, que volta para Los Angeles, que ele estava jogando na Europa, na Itália, né? Além disso, também faz uma troca com o Pacers para pegar o Roy Hibbert, que pouco tempo antes tinha sido defensor da temporada, vinha de uma temporada razoável também, já não no seu auge, mas vinha de uma temporada legal. Então o time base que o Lakers montava, até você olhava assim, era interessante. Você tinha o D'Angelo Russell, o Jordan Clarkson, o Kobe Bryant, o Julius Randle e o Roy Hibbert. Era um time interessante que você olha e para pra pensar, poxa, pode fazer alguma coisa, né? O Julius Randle, mesmo sendo uma incógnita, ainda existia muita expectativa em cima dele. Quem também se junta a esse time é o Marcelinho Huertas durante a temporada. E é nessa temporada que ele dá aquele arremesso pra trás em Miami, que ele joga da linha de 3, joga de costas No dia 29 de novembro de 2015, o Kobe Bryant anuncia a sua aposentadoria, chega para sua despedida no dia 13 de abril de 2016. E olha que coisa absurda. O Kobe Bryant vai se despedir do Lakers entrando em quadra com um time com 16 vitórias e 65 derrotas. O Kobe Bryant faz 60 pontos, o Lakers vence, e o Kobe Bryant se despede da NBA. Essa questão do 17,65 é complexa, é complicada, não só pelo recorde em si, mas pela terceira vez consecutiva que o Lakers vinha renovando o seu recorde negativo na história da NBA. Foi assim em 2014, foi assim em 2015, em 2016, mais uma vez, o Lakers faz a sua pior campanha da história. Vai ser em 2016 que o Lakers, de fato, vai começar a se movimentar para um processo sério de reconstrução, em todos os sentidos. O técnico Byron Scott era demitido e assumia quem? O Luke Walton, que era assistente técnico do Steve Kerr, que vinha de 2 finais consecutivas da NBA, vinha de um título em 2015 com o Steve Kerr, e, enfim, ele assume o time do Lakers. Nos escalões superiores, o Lakers demite o Jim Buss e o Mitch Kupchak e dá lugar ao Rob Pelinka. E nessa temporada também chega o Magic Johnson para comandar as operações do time. O Lakers vai pro draft com uma segunda escolha e seleciona o Brandon Ingram. Nesse mesmo draft seleciona também o Zubac. Se despede do Roy Hibbert, que não rendeu muita coisa em Los Angeles, e na free agency contrata o Luol Deng e o Mozgov, que por si só não eram contratações ruins, mas foram um desperdício de dinheiro do Lakers absurdo. Um desespero do Lakers em melhorar a péssima campanha da temporada anterior fez com que a franquia gastasse 64 milhões em 4 anos para o Mozgov e 72 milhões para o Luol Deng nos mesmos 4 anos. E ainda renovou com o Jordan Clarkson por 50 milhões também por 4 anos. Caralho, 50 milhões no Jordan Clarkson. Puta que pariu. Mas só para contextualizar, para quem não acompanha a NBA há muito tempo, o Lakers, nessa época, assume esse tipo de contrato porque os grandes jogadores não tinham o menor interesse em jogar em Los Angeles, no Lakers especificamente, né? O Lakers é um time que não tinha qualquer indicativo de melhora nos próximos 5 anos. Era um time de uma gestão conturbada, era um time que há 3, 4 anos não fazia nada na NBA, era um time que os jovens não tinham rendido aquilo que se era esperado deles. Então, assim, o Lakers, para assumir uma posição assim semelhante ao hoje em dia, é tipo o Knicks na NBA, né? O Knicks continuava... O Knicks já era nessa época, tá? O Knicks já era nessa época. Mas enfim, o Lakers parou de ser. O Lakers ainda também
também assume o José Calderon em uma troca com o Chicago Bulls. E no meio da temporada tem a chegada do Corey Brewer e do Tyler Ennis. O Tyler Ennis que inclusive chega do Rockets em troca pelo Marcelinho Huertas. Bom, o time base dessa temporada seria composto pelo D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Luol Deng, Julius Randle e Mozgov. E esse time consegue minimamente ali melhorar a campanha do Lakers em comparação às últimas temporadas. Faz 26 vitórias e 56 derrotas. Vai para 2017 e 2018 e seleciona quem no draft? Lonzo Ball. O Lonzo Ball é selecionado na segunda escolha e também o Lakers seleciona o Kyle Kuzma nesse draft. Se movimenta também no mercado, troca o D'Angelo Russell e o Mozgov pelo Brook Lopes, ou seja, se livra daquele contrato horrível do Mozgov, assina com o KCP e o Alex Caruso, que seriam bons jogadores de backup para o time, e os holofotes voltam para Los Angeles de certa forma por causa do Lonzo Ball. O Lonzo Ball, por causa do pai dele, que é um falastrão, o LaVar Ball, ele se tornou um dos rookies mais hypados da história da NBA, né? Então, existiam uns holofotes de volta a Los Angeles depois de algumas temporadas. O time base para a temporada foi formado pelo Lonzo Ball, KCP, o Brandon Ingram, Kyle Kuzma e Brook Lopes. Esse time consegue melhorar a imagem do Lakers perante a liga, perante a imprensa, perante a torcida, de modo geral, perante a crítica, né? Porque a quantidade de jovens no time é interessante, eles demonstram um certo rendimento legal. O Lakers se livra de contratos horrorosos que tinha, que eu descrevi aqui, né? E fez uma temporada minimamente razoável. Ficou com 35 vitórias e terminou na 11ª posição do leste. A melhor posição em anos do Los Angeles Lakers, né? Aí vem 2018. O Lakers vai pro mercado e a caça de Kawhi Leonard e LeBron James. E dessa vez com mais expectativas de conseguir um dos dois, pelo menos, ou os dois. Porque o Lakers tinha espaço na folha salarial para oferecer o contrato máximo aos dois, né? O Kawhi Leonard, você já sabe, fecha com o Raptors, é campeão da NBA naquela temporada. E o LeBron James vai para Los Angeles, pro Lakers mesmo. Não foi igual o Chris Paul, que todo mundo falou que ia pro Lakers e foi pro Clippers. Não, o LeBron vai pro Lakers, o LeBron chega no Lakers e vai receber 154 milhões de dólares em 4 temporadas. O time do Lakers começa a ser minimamente razoável, começa a existir ali uma construção de equipe em torno do LeBron James, né? O KCP renovava, o Rajon Rondo chegava com a experiência dele, o Lance Stephenson, que era um bom jogador ali para banco, para entrar em determinadas situações, o Javal McGee, que vinha fazendo boas temporadas, e o Tyson Chandler, que já tinha sido defensor do ano há alguns anos atrás, e tem a experiência dele também, né? As expectativas em Los Angeles, da imprensa, da torcida, eram imensas, eram enormes. Algumas pessoas diziam até que o Lakers poderia brigar tranquilamente pelo primeiro lugar da conferência. O time base era Lonzo Ball, Brandon Ingram, LeBron James, Kyle Kuzma e Javal McGee. O time começa até bem, faz 20 vitórias em 34 jogos, mas aí acontece uma série de lesões. Incluindo a do LeBron James. Para quem não lembra, o LeBron James se machuca nessa temporada e perde parte dela. O time desanda e depois desses 34 primeiros jogos, o time só ganha 17 partidas. Termina com 37-45 e não vai para os playoffs. O LeBron James fica de fora dos playoffs pela primeira vez desde o princípio da carreira dele, né? É também no meio dessa temporada que começam os rumores da chegada do Anthony Davis em Los Angeles. Começa a pipocar na imprensa que o jogador tinha pedido uma troca pro Pelicans e que o Lakers era um dos favoritos a conseguir recrutar o Anthony Davis. É óbvio, você ter um LeBron James ali para ajudar a recrutar um jogador como o Anthony Davis é essencial, né? O Anthony Davis chega em Los Angeles em uma troca pelo Lonzo Ball, o Brandon Ingram, o Josh Hart e algumas escolhas de draft. E na comissão técnica, o Lakers demite o Luke Walton devido a problemas ali com o LeBron James, foi o que foi divulgado, pelo menos, né? E contrata o Frank Vogel, que era um bom treinador, fez um bom trabalho no Pacers em 2013, levou o time para a final de conferência em 2014 também. Era um grande time, o time do Pacers, um time que focava muito na defesa. E durante a temporada foram chegando alguns jogadores, como o Dwight Howard, o Danny Green e o J.R. Smith. Você percebe aí como o processo do Lakers de reconstrução foi extremamente conturbado, extremamente complicado, com problemas de gestão, problemas de vestiário, problemas de comissão técnica. E, enfim, foi todo esse processo que levou o Lakers a construir esse time vencedor, esse grande time que chega na final da NBA depois de 10 anos, com LeBron James e Anthony Davis comandando o time e com vários jogadores ali, um elenco bem recheado de jogadores razoáveis que fazem muita diferença vindo do banco e em quadra, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a quem assistiu o vídeo. Peço que vocês deixem um joinha se gostaram. Se não gostaram, pode dar pra baixo também. Se inscrevam no canal, apoiem a página da NBA da Depressão e sigam a gente em todas as redes sociais que vão estar aqui no link da descrição. Valeu!